nada na face da terra. E para nós as duas coisas estão em vigor, seja no sentido de promessa, seja no sentido de herança. Nós já apelidamos a herança de Deus a partir do momento em que Jesus morreu na cruz do Calvário. É necessário que o autor da herança mora para que os beneficiários usufruam do direito. Então, nós estamos nessas duas coisas. É importante aqui pautar que Deus se interessa com essa questão de provisão material. E Ele está ciente disto antes do próprio homem ter a consciência do assunto. Depois da criação do primeiro homem, que é o Adão e a sua parceira, a Eva, Deus conferiu benefícios materiais para eles. Deus entende isto, que é importante para a subsistência, sustento, alegria e felicidade na existência dos homens. Deus entende mais do que nós que a prosperidade material e econômica exerce efeitos significativos e multifacetados sobre o indivíduo, influenciando não apenas sua condição de vida imediata, mas também seu desenvolvimento pessoal, social e psicológico. Sob a perspectiva de segurança, a estabilidade econômica e financeira proporcionam o acesso a recursos fundamentais como alimentação adequada, habitação de qualidade, serviços de saúde, possibilidade de planeamento a longo prazo. Tal condição minimiza a ansiedade e estresse associados a necessidades básicas, conferindo ao indivíduo uma sensação de segurança e previsibilidade, fatores reconhecidamente essenciais para o bem-estar e estabilidade emocional. Quando eu sei tenho que comer, eu tenho aqui uma questão de saúde mental, porque se eu não tenho noção, nem tenho uma condição de reunir alimentação para mim, para meus dependentes, haverá uma preocupação profunda no meu interior e isso gera uma aflição no emocional e no psicológico, podendo isto serem fatores de vulnerabilidade para a ansiedade e o stress, e isto com uma consequência posterior de eventuais até doenças físicas por conta da ansiedade e stress. Essas já são duas condições clínicas, mas a presença desses fatores podem deprimir o sistema imunológico e o homem ser vulnerável a mais doença. O que nós estamos a dizer até aqui, a condição financeira e econômica é uma questão de saúde, de bem-estar social e emocional. No âmbito de desenvolvimento pessoal, a disponibilidade de recursos financeiros viabiliza, garante o investimento em educação formal e continuada, capacitação profissional, bem como experiências culturais e recreativas. Se eu tenho dinheiro, eu posso estudar. Há quem diga que o ensino em Moçambique até um determinado nível é gratuito. Mesmo assim, há barreiras, é gratuito sim, mas há pequeninas coisas que precisam ser feitas. Por exemplo, o transporte, o caderno, a ausência de finanças embaraça a todo este protocolo. E não só o que nós recebemos no ensino básico ou no serviço público, na condição geral do continente africano, são serviços com uma qualidade mediana com tendência para baixa.
Se eu tenho dinheiro, eu posso estudar nas melhores universidades nacionais, regionais de África e então de outros continentes. E isto tem o seu agregado no desempenho acadêmico. E se eu tenho uma formação muito excelente no ensino superior, isto abre um caminho bastante largo para que eu tenha um emprego diferenciado. Se for a fazer um levantamento, uma pesquisa dos que foram formados em melhores universidades como Harvard, Cambridge, perceberá que muitos deles estão em melhores empresas de grupo A e em posição de gestores. É o que estamos a dizer até que só estou a procurar evidenciar cada vez mais que Deus se interessa nisso e Ele se interessa, sabe, que reflete diretamente na qualidade ou no índice de desenvolvimento humano. Aleluia. E também Deus sabe que com os recursos materiais o homem vai ter oportunidade de lazer. A vida não é somente trabalho, do ponto de vista de produção e produtividade econômica. A vida não é somente o culto a Deus, mas também a vida se transborda para a dimensão de lazer. Depois de eu estar cansado, preciso de um momento de lazer. A condição financeira vai me permitir que eu esteja em um ambiente de lazer, eu consiga fazer uma viagem turística para o Parque Nacional de Gorongosa, para as Cataratas de Vitória Fosse e outros lugares de atratividade onde posso descansar e recobrar as minhas energias. A Bíblia fala com incidência sobre isso quando olha a vida de Salomão. Há momentos descritos em que ele não estava em trabalho, mas estava a sofrer da sua riqueza. E a Bíblia diz que ele alegrava seu coração. Então a felicidade também se constrói quando há um momento de lazer. E o lazer é verdadeiro quando há dinheiro para isso. Amém? Alguém está a entender que dinheiro é importante para nós? Amém. Aleluia. Estes e outros constituem propósitos de Deus de porque Ele garante a provisão, condição material para o homem, porque é essencial para a sua felicidade e sua alegria. E nós dissemos também que Deus oferece essa condição desde o nível médio, condição de cada dia, como foi com a casa de Israel durante a peregrinação. Eles só tinham alimento de cada dia e depois foram para o nível médio da riqueza e mais tarde para o nível superior. Na medida em que alguém que anda com Deus é fiel, Deus vai agregando, vai aumentando a sua possibilidade para que este indivíduo seja um diferencial, um testemunho vivo de um Deus cuidador. Aleluia. Também falamos da mentalidade da riqueza. A riqueza, mais do que uma condição material, a riqueza é uma questão mental. A riqueza não começa com uma conta gorda no banco. A riqueza não começa com a acumulação de viaturas e de carros. A riqueza começa com a mente. Quem quer ser rico, ele tem que ter o desejo. E nós dissemos que o desejo constitui um ponto de fé. Eu chamo isso de uma das dimensões primárias da fé. A Bíblia diz que o Senhor realiza o desejo do homem. Para que Deus o faça, é necessário que o homem deseje.
Então, nós, conhecendo a nossa porção em Deus, devemos desejar a riqueza e também trabalhar para isso, porque essa riqueza é dada ao homem no princípio da cooperação. O homem trabalha com as mãos e Deus o prospera com a sua unção. Ninguém deve ficar sentado à espera do milagre de 5 milhões de meticais na conta sem que esteja a fazer alguma coisa. Pode não ser que seja necessariamente no que quer desenvolver, mas comece por fazer alguma coisa. Nós temos testemunho do profeta Benedito, e ele tinha o desejo de trabalhar na área da logística. Este seu desejo, aliado à busca em Deus, através de orações, fez com que houvessem conexões, aqueles que têm condições para trabalhar com ele. Daqui a pouco ele vai ter independência, vai ter seus próprios carros. É assim como Deus trabalha. Quem não tiver a mentalidade de riqueza, quem não desejar a riqueza, certamente não vai experimentar a esta graça de Deus. Não nos vemos ricos no dia em que nós somos tais. Nos vemos ricos no dia da nossa miséria. Assim como muitos de nós, e quase todos, antes de nos formarmos em uma carreira, em uma vocação profissional, já vimos a construir o desejo. O filho começa a dizer para o pai: pai, eu serei advogado, mãe, eu serei médica. E por aí adiante, estamos a falar de crianças de tenra idade. E ao longo da vida vai crescendo este desejo e depois vai para a faculdade. A sua mentalidade já terá assimilado, tem que se preparar para isto. Tem que se preparar para isto. A inteligência é aguçada para este efeito. A mente tem um poder. Nós falamos bastante nisto há 2 anos e um pouco também no ano passado, e nesta ministração. E eu trouxe aqui exemplos de pessoas que conseguem empurrar um caminhão somente com a força mental associada com a força física. Na área de saúde há várias pesquisas que demonstram isso. Estudos indicam que a eficácia dos comprimidos, dos medicamentos, é quase de 60%, de quase 40%. 60% depende do emocional e do indivíduo. Construir, entre aspas, fé, é fé, sim, mas fé humana, que quando eu for a tomar este medicamento vou melhorar, quando eu começar a medicar eu vou melhorar, quando eu for atendido por um médico tal, eu vou melhorar, vou ficar bem. Então isso cria uma predisposição de aceitação e reação positiva dos medicamentos dentro do organismo. A mesma coisa se aplica com as riquezas. Se não há uma mente ativa, se não há neurônios ativos para que trabalhem para a riqueza, não tem como encontrar um caminho para que alguém prospere. Aleluia. Aleluia. Então esta mente de riqueza tem que ser associada com a confissão. Assim como quando nós desejamos nos formar, aqui eu perguntei a uma filha aqui, uma menina, eu disse que filha, o que deseja ser? Eu disse, pastor, eu quero ser psicóloga. Eu perguntei um campo vasto, psicóloga é a área que ela começou a sorrir. Mas ela é adolescente, ela está no ensino, acho que no ensino secundário. Então, da mesma maneira, nós precisamos nos aguçar. Tem alguém que já está a viver como se fosse rico? Então, mais do que ela pensar, ela está a confessar. Confessar é um ato de fé. A Bíblia diz, se confessar com a sua boca. Sim.
eu sou Carlitos, serei próspero na área de informática, eu serei um grande empresário na área de hotelaria e turismo. Minha mente todo dia está a pensar nisso, minha boca está a confessar, associado a esses dois fatores, e eu começo a exercitar aquilo que ensinei ano passado de atos de fé. Eu me vejo sentado em uma construção vertical de 10 andares, e vejo o meu escritório de PCA, no 3º andar, uma sala ampla com a bandeira do meu hotel, bandeira do meu país, e eu fazer o planeamento e despachar documentos do meu hotel. Aleluia. Glórias a Deus. Amada igreja, hoje nós vamos falar de barreiras. Em condições normais, essa ministração poderia ser dispensada, mas eu aprendi com o Senhor Jesus, muitas vezes ele apresentava as coisas em dupla face, dupla entrada. Isso garante maior segurança. Na área de eletricidade chama-se redundância. É isso, não é, evangelista Genésio? É uma redundância, bypass. Duas linhas, se uma está com problema, então a outra funciona e garantimos a continuidade do fornecimento de eletricidade. Nossos clientes não são afetados. É isso que eu estarei a fazer aqui, uma redundância. Mas em outras palavras, porque conhecendo de tudo que eu ministrei, não haveria uma necessidade como tal para falar de barreiras, porque é o inverso. É só assegurar aquilo e ter a consciência de que o contrário não prospera. Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. Glórias a Deus! Amém. Hoje vamos falar, sim, como disse, de barreiras à prosperidade. Eu pautei aqui alguns elementos, certo, não todos, mas importantes para nós podermos trabalharmos no dia chamado domingo, para contar para o dia 15 de fevereiro de 2026. Deus é um Senhor provedor. Deus é o Criador com uma mão estendida para abençoar os homens em tudo que necessitam na terra e em todas as épocas para sua felicidade e alegria. A Bíblia diz que nosso Deus está disponível para fazer muito mais do que nós pedimos. Então Deus, Ele está disponível para nos abençoar materialmente também, mais do que nós desejamos. No entanto, há barreiras que fazem com que este plano de Deus, que Jeremias chama de bom plano de Deus, eu sei o plano que tenho para vós, o plano do bem, não do mal, é inviabilizado muitas vezes com os próprios beneficiários. O problema não está com Deus, o problema anda conosco. Amém? E este problema, ele fundamenta-se em seguintes aspectos. O primeiro problema é falta de conhecimento. Queridos irmãos, quando eu estive na Igreja Católica, muitos dos que eu conhecia, pessoas próximas ou outras pessoas, debochavam dos católicos dizendo que não conheciam a Bíblia. E eu pensava que a igreja evangélica era exímia em termos de conhecimento das Sagradas Escrituras. Mas como ministro agora na igreja evangélica, eu percebo que temos um grande déficit do conhecimento das Sagradas Escrituras.
Queridos, se vier aqui um adventista, muitos vão beber água assim que tenham sede, não vão conseguir argumentar com o adventista. Se aparecer aqui alguém de testemunha de Jeová, começar a falar do nome de Deus e da vida da terra, alguns podem nos deixar pensando que nós não somente deixar externar o evangélico no total, pensando que a vida está lá. Por quê? Porque o evangélico não se interessa muito em conhecimento. A sua fama de que conhece as Sagradas Escrituras é uma percepção psicológica. Por outro lado, nós que estamos em frente do processo de ensino-aprendizagem das verdades espirituais colaboramos nisto, porque nós pregamos mais do que nós ensinamos. São duas coisas. A pregação não produz conhecimento, queridos irmãos. A pregação produz coisas momentâneas. A pregação é como se alguém tentasse cozinhar feijão, principalmente feijão dia 3 de ano, com capim seco. Quando colocar o fogo vai arder, depois de ferver, mas não há consistência. Imagine a quantidade de capim que será necessário para fazer cozer feijão dia 3 anos. Se calhar um monte que pode ultrapassar a minha altura, ou metade desta sala. Colocou. Então a pregação tem esta característica, um fogo momentâneo. Os pastores gostam disso? Nós gostamos. Porque gera uma energia, gera êxtase, gera uma situação de aprovação. Desde que eu comecei a falar, ninguém disse glória a Deus por iniciativa própria. Ninguém disse amém por iniciativa própria. Eu vi alguns a um momento dizer, mas é um número muito limitado. Se eu estivesse a pregar, alguns já estariam em pé aqui, alguns já estariam assim. Estariam fazendo isso. Mas, para quem estuda o processo mental, que é uma das dimensões de conhecimento na área de psicologia, para que haja a acomodação e assimilação, há leis que governam isso. Uma fala cadenciada proporciona que a mente capte a informação e conduza para a quarentena. Do que eu estou a falar agora, a amada igreja não está a memorizar. A memória vai acontecer quando nós formos dormir. Há uma determinada fase do sono, então a informação é enviada, entre aspas, para o armazém, nós que chamamos de memória. E esta memória se categoriza em 3 níveis: memória de invocação, memória de curto prazo e de longo prazo. O que define a natureza desses tipos, 3 tipos de memória, é como nós captamos a informação. Se eu capto a informação com interesse, o neurônio vai perceber que isso marcou a pessoa e eu não vou esquecer. Esquecimento é como nós definimos a importância do assunto que estamos a ouvir no momento, como nós nos relacionamos do que nós estamos a ver. É possível que nós venhamos a esquecer alguma coisa, mas o fundamental, a justificativa do esquecimento é porque nós não demos importância à coisa. Se eu dizer hoje que o profeta Benedito amanhã vai para a entrevista para ser PCA, PCA de quê? Irmão Pedro, ajuda aí, é para ser PCA de quê? Então tem PCA de CPM. E se eu dizer que haverá uma viatura que irá buscar às 2 de madrugada, ele poderá ritualmente acionar o alarme do telefone, mas devido ao coeficiente de importância desta informação, a sua mente vai estar desperta antes das 2. 1h está a acordar, ainda tem tempo de dormir, então 1h30 está a acordar.
Então, o ensino ele proporciona que eu consiga captar a informação e dou espaço para que a mente produza o seu próprio processo de gestão da informação. Mas já quando falo rápido, o assunto não é a mesma coisa. Então, o pastor não gosta, contagiou o povo também. O povo, por estar mais exposto à pregação, quem prega parece que que caiu na unção, no ministério, parece que uma pregação sem vida, mas o conhecimento é fundamental. Eu lembro de um conservo que partilhou comigo, e ele disse a um determinado momento, o Senhor visitou a ele, disse: comece a ensinar o povo. E ele é um missionário, e ele diz que tinha na altura uma igreja lotada. A partir do momento que ele começou a ensinar, a igreja ficou com menos de 20 pessoas. Os restantes participantes foram-se embora. Foram à procura de oba-oba, foram à procura, sacuda o irmão, coloca a mão na cabeça da sua irmã, profetize. Mas tudo que for a ser feito sem conhecimento não produz eficácia. Um dos exemplos que mais me marcou para crescer cada vez mais minha percepção por isso, vi alguém que recebeu uma profecia da fala do espírito do seu ente querido, mas a pessoa está há muito tempo na igreja. Como que alguém pode aceitar do que o ente querido está a falar, mas está na igreja há muito tempo? Não há esta possibilidade nas Sagradas Escrituras. Nós memorizamos certas passagens que é a cabeça, não a cauda, está em cima, não embaixo, pode mais, porque o seu Redentor vive, posso todas as coisas, mas depois Salmo 90, depois disso, não há conversa. Não há conversa. Então, a falta de conhecimento é uma das maiores barreiras para que uma pessoa experimente plenamente as bênçãos divinas, inclusive nas áreas materiais. Muitos não conhecem as promessas materiais de Deus para os crentes. Para os crentes, não conhecem as promessas. A falta de conhecimento das bênçãos de Deus e da possibilidade infinita de um Deus abençoador ao homem, bem como o prazer do Senhor em ver o homem saudável, provido e satisfeito na terra, em sua casa, com sua família, isso limita a prerrogativa do homem ser próspero. Poucos sabem que é da vontade de Deus o homem ter bens materiais, que Deus fica feliz quando o homem come o que ele quer, quando o homem vive em uma casa da sua própria planta e nas condições que desenhou, quando o homem veste o que ele deseja e vai aonde que ele quiser no momento que o decidir. Muitos não sabem que isto é plano de Deus, isto é a alegria de Deus. O conhecimento constitui o fundamento do construto da fé. O ato de crer pressupõe necessariamente algum grau de conhecimento prévio. O nosso não conhecer as Sagradas Escrituras e o não conhecer das promessas de Deus para a prosperidade, especificamente para a riqueza, embaraça o nosso crer. Porque para alguém crer tem que saber. Sem saber não vai crer. É por isso que eu escrevo e afirmo, publiquei isso até no Facebook há dias, que o conhecimento é construto da fé. Sem o conhecimento não há fé que se possa brotar. A fé cristã não emerge do vazio, tampouco se sustenta em uma crença cega ou irracional. Ao contrário, nasce do encontro com a palavra de Deus, porque ninguém pode crer em algo
ou em alguém quem jamais ouviu falar. Romanos 10, versículos 14 a 17, já diz isso. Paulo faz essas afirmações a dizer como crerão se ninguém lhes ensinou. Então o conhecimento é fundamental. A fé cristã sempre caminha de mãos dadas com entendimento, jamais com a ignorância. Neste sentido, o apóstolo Paulo, sob a inspiração do Espírito Santo, apresenta, onde já li especificamente no versículo de número 1, o princípio essencial para a compreensão bíblica da fé, ao afirmar: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram? E como virão se não há quem pregue? Tal sequência de perguntas retóricas demonstra que no pensamento paulino o conhecimento antecede logicamente o crer, pois a fé surge a partir da proclamação e da escuta da mensagem. Por isso, amada igreja, o que eu apelo hoje: amem o ensino, tenham preferência no ensino, dediquem-se também no ensino particular, façam calendarização do vosso tempo, de manhã à tarde, leiam as Sagradas Escrituras com um caderno à parte, tomando notas, escrevendo daquilo que estão a entender sobre o que o texto e a análise está a falar. O conhecimento é a base sobre a qual o crer se edifica. Ninguém pode aderir conscientemente àquilo que desconhece. À medida que o indivíduo conhece, por meio da razão iluminada, da revelação divina e do testemunho, torna-se capaz de oferecer um assentamento livre e responsável ao objeto da fé. Como diz Hebreus 11, 1. Neste sentido, um pensador da igreja na Idade Média quase afirmava que a fé precede o entendimento, mas não prescinde dele, pois crer impulsiona a busca por compreender. Agostinho, numa obra que foi publicada em 1997, foi uma obra póstuma, não é? O conhecimento sustenta o credo ao iluminá-lo e protege contra a superficialidade. Se eu não tenho conhecimento, eu vou agir no superficial. Se eu não tenho conhecimento, vou ser reducionista, vou reduzir tudo. Se eu não tenho conhecimento, vou agir com emocionalismo excessivo. O conhecimento prepara o terreno da fé ao esclarecer conceitos e afastar ilusões. O conhecimento confere a maturidade e consistência da fé. Sem o conhecimento, a fé corre o risco de se reduzir a hábito religioso. É o que muito temos na igreja evangélica. Ou uma mera repetição de fórmulas, como adverte o profeta Oséias, ao afirmar que o povo perece por falta de conhecimento. Na sua era, esse profeta, que é chamado de profeta menor, por conta do volume ou extensão do seu trabalho ou do tempo em que ele serviu a Deus, o Senhor era o mesmo. Aquele que fez grandes coisas para Abraão, aquele que fez grandes coisas no Egito, mas nesta época o povo estava a conhecer um determinado sofrimento, limitação de meios. E ele dizia que o povo está a sofrer não porque Deus cansou-se em ajudar, não porque Deus envelheceu-se, não pode fazer mais nada, não porque os recursos de Deus esgotaram, mas porque o povo não tem conhecimento. E não tendo conhecimento, não age segundo o protocolo de Deus que lhes conferiria o uso do que precisam. É o que nós vivenciamos aqui, hoje, na igreja evangélica.
Com isso, queridos, eu estou a dizer que o cristão é chamado ao conhecimento diligente das Sagradas Escrituras, a fim de que a sua fé seja amadurecida e frutífera. Ninguém vai falar de fé sem que tenha o conhecimento. E nós sabemos qual é a relação disso. É que sem a fé, ninguém pode ver ao Senhor. Sem a fé, ninguém pode agradar a Deus. Só que esta fé vem do conhecimento. Sem o conhecimento, eu não poderei fazer nada. Nós cantamos a um hino. É mais do que o ângulo que muitos pensam que é isso que está a se referir. É mais do lado do conhecimento das verdades espirituais. Sem ti, nada posso fazer, Senhor. Sem ti, nada posso fazer. Quando nós dizemos sem ti, nós não estamos logo a correr para a questão de poder e força de Deus. Estamos a falar do conhecimento de Deus. Sem ti, nada podemos fazer. Cumpre destacar que a fé é um dom de Deus. Fé é um dom. Fé não nasce do conhecimento, mas o conhecimento aperfeiçoa ou abre, ilumina a fé para fluir. A fé é um dom de Deus concedido pela ação do Espírito Santo. Todavia, como todo dom espiritual, a fé requer desenvolvimento e aperfeiçoamento, os quais se realizam mediante ensino e exercício responsável. Paulo advertiu o seu seguidor, seu discípulo Timóteo, a dizer que o estudo das Sagradas Escrituras, ou seja, advertiu para que ele aperfeiçoasse o dom nele. O dom é de Deus, vai precisar ser aperfeiçoado. A maneira de como aperfeiçoar a fé é através do conhecimento das verdades espirituais. Nesse processo, o conhecimento assume papel determinante tanto na formação quanto no amadurecimento da fé. Aleluia. Amém. A falta de conhecimento, tanto espiritual quanto prático, que estamos a sublinhar duas coisas. Uma coisa é conhecer a teoria, outra coisa é a prática. Mais do que eu conhecer, eu tenho que exercitar. É uma barreira real para receber as bênçãos materiais de Deus. Aprender, compreender e aplicar os princípios divinos sobre caminhos multiplica recursos e transforma vidas. O conhecimento das bênçãos de Deus revela oportunidades, capacita a pessoa a receber e administrar esses recursos com sabedoria, gratidão, propósito, tornando-a um canal de provisão e prosperidade que glorifica a Deus em todas as áreas da vida. Aleluia. E eu quero desafiar o povo, eu já ensinei, mas faça este exercício. Arrole todas as bênçãos de Deus em várias áreas, dimensão espiritual, dimensão material, na dimensão social, arrole as bênçãos de casamento, bênção de fertilidade do ventre, a capacidade de procriação, multiplicação, a bênção de ter casa própria, a bênção de ter um emprego, a bênção do trabalho das mãos frutificar, a bênção de segurança e proteção. E fique meditando nisso. O Senhor falou para Josué que medite na minha palavra dia e noite. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Posso pedir no próximo culto, aleatoriamente, algumas pessoas para me apresentar 5 bênçãos. Alguém já respondeu com voz baixa, olhando para. Amém.
A segunda barreira chama-se incredulidade. Incredulidade. E eu quero destacar um lado. Muitas vezes a falta de conhecimento gera incredulidade. Mas também há pessoas que foram informadas, mas que pura simplesmente não creem. Nós já evangelizamos várias pessoas e essas pessoas disseram que não precisamos do vosso Cristo. Já comunicamos pessoas das suas aflições que Deus tem resposta, disseram não. Então, o que falar neste sentido de resistência a verdades espirituais? A incredulidade nas promessas, operação, poder e autoridade de Deus é a outra segunda principal causa que impede as pessoas experimentarem o plano do bom do Senhor para a humanidade. A incredulidade impede o agir de Deus na vida de uma pessoa, por mais que tal coisa seja necessária na vida deste indivíduo. O que eu estou a dizer? Alguém pode precisar de cura, alguém pode precisar de emprego, mas se não crê em Deus, que eu vou explicar o que isso significa neste crer, Deus não vai fazer, Deus não obriga, Deus não age na negação do que Ele pode fazer. Por isso, se eu souber que um dos benditos aqui trouxe um parente às algemas para eu orar aqui, eu vou dizer, liberte, solta a algema, vai em paz. Não vou orar porque não vai acontecer, queridos. A incredulidade é uma barreira. Falamos, a pessoa não creu, tivemos que continuar a persuadir, até que no próprio indivíduo gere-se a compreensão da importância de que agora eu entendi, e eu quero, sim, eu quero, eu vou. Igreja abençoada, depois da queda do homem, para que este aceda determinadas coisas, determinados favores especiais e particulares de Deus, ele tem que crer. Há coisas que nós não precisamos crer para que Deus faça. Não precisamos crer que a chuva vem de Deus e Deus manda a chuva. Nós explicamos isso no ano passado. Isso se insere naquilo para garantir apenas a subsistência da espécie humana. Crendo ou não, a chuva vai cair na sua propriedade agrícola. Crendo ou não, o sol vai amanhecer em sua casa. Crendo ou não, a lua vai iluminar o seu pátio. Mas as coisas especiais, coisas particulares, essas que garantem a felicidade e realização plena do homem, só acontecem para aquele que crê. Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. Começando com a salvação, embora seja graça, o homem tem que crer. De igual modo é necessário crer para a cura e enfermidade. Se alguém está inconsciente, seus parentes podem carregar para uma igreja, o pastor orar, as coisas funcionar. Mas a pessoa está com suas faculdades mentais. Filho, vamos para a igreja. Não. Filho, vamos para a igreja. Não, tocou, e começa a insultar o pastor. E arrasta com a força física. Não vai acontecer nada. Não vai. Não vai acontecer. Para que a bênção de Deus se manifeste na vida do crente, ele sabe crer. E esse crer em dois sentidos complementares. Povo de Deus, ouçam-me, eu pouco explorei esta matéria que eu agora vou aqui desenvolver. Quando nós falamos de crer, estamos a falar de duas coisas complementares para que eu tenha a bênção. Primeiro, crer na palavra de Deus. E em segundo lugar, crer no poder e autoridade de Deus. Eu crer somente na palavra
que isso está escrito na Bíblia, mas não crer que Deus tem poder para isso e pode fazer no dia chamado hoje, não vai acontecer nada. No tempo do Senhor Jesus, como homem, todo judeu, ele cria que Deus faz milagres. Ele tinha ciência do infinito de Deus. O judeu é muito instruído nas letras, seja aquele que teve oportunidade de ir para a escola, ou seja, então, aquele que não teve oportunidade ou que não consegue escrever nem ler. Eles têm duas vias de instrução religiosa, através do processo normal de escrita e leitura, mas também através do processo de transmissão oral. É por isso que tem um termo que muitos de nós traduzimos como sendo falta ou analfabetismo. A Bíblia trata Pedro, João e Tiago de indulto. Indulto não é alguém que não tem conhecimento. Indulto é alguém que tem conhecimento, mas esse conhecimento adquiriu através de transmissão verbal. Eles não poderiam ter conhecimento com a leitura escrita porque não foram instruídos nisso, não foram alfabetizados, mas tinham conhecimento. Aleluia. Amém. Não, o crer é importante. Vamos categorizar, como eu disse, crer na palavra de Deus, ou seja, promessas expressas nas sagradas escrituras, ou profecia ordinária, é importante para viver a graça. Temos hoje a Bíblia Sagrada. A Bíblia está fechada. Não pode haver mais acréscimo. E nem pode haver uma revelação que confronte o texto já escrito. Mas sem prejuízo do que aquilo que a Bíblia tem, Deus continua falando através daquilo que eu chamo da profecia ordinária, mas que se conforma com a Bíblia. A profecia não pode entrar em choque com aquilo que está no texto sagrado. E eu sempre digo, conheço as Sagradas Escrituras, não aceite nenhuma profecia que entre em confronto com a doutrina já dada ou revelada. Eu tenho que crer nas promessas, confiar no que Deus disse, aceitar as promessas como fiéis e verdadeiras. Tem muitos que sabem que isso está escrito, até pode decorar a passagem, mas muitos pensam que não é verdade o que está escrito nas Sagradas Escrituras. E isso impede que Deus faça algo e faça aquilo que precisa para ajudar a sua vida. Tomar como verdade aquilo que Deus prometeu, mesmo antes de ver o cumprimento. Eu, quando leio as Sagradas Escrituras, quando eu encontro promessas, eu digo, esta é a minha porção, daqui ninguém me tira. O Smith Westgord, o homem de Deus, um evangelista, ele disse, se está escrito, é meu. E por acaso à noite eu acho que publiquei esta passagem desse grande evangelista americano que já descansa no Senhor. Se está escrito, é meu. Eu acho que ele resumiu toda a fé em relação a crer na palavra. Convencimento absoluto de que Deus falou, Ele cumprirá, porque não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu não sei porque o povo não disse aleluia, porque aqui na pregação Deus vai aleluia. Apropriar-se espiritualmente daquilo que Deus declarou é indispensável para viver a condição do Senhor. Para Abraão usufruir da graça de Deus, ele creu. Confiou na promessa de Deus de que teria descendência, mesmo sendo idoso e sem filhos. O seu crer na palavra de Deus
e seu poder para cumprir a promessa lhe habilitou as bênçãos de Deus. Gênesis 15, 6. Peço para ler eu já adiante, porque compilei aqui no meu apanhado. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Queridos, entendamos que Deus, antes de fazer, Ele fala. Nós carregamos muitas promessas de Deus como uma igreja local. E muitas coisas que nós já vimos acontecer aqui, antes Deus falou. Se nós não tivéssemos aceite, se nós não tivéssemos aceite, Deus não iria fazer. Assim diz a palavra do Senhor. E creu ele no Senhor e foi-lhe imputado isto por justiça. Amém. Amada igreja, sabemos o que é imputar por justiça? Dizer que foi-lhe imputado isto por justiça significa que Deus considerou Abraão como digno pela fé. Eu sou moçambicano. Para ter o BI, há processos que eu tenho que seguir. Tenho que ter o registro lá na conservatória. E lá também tem coisas que tem que preencher para ter o registro. Aquele cartão de pré-natal, mais a presença dos meus pais ou então testemunhas. Aí tem o registro. Depois do registro, para eu ter BI, preciso levar certidão narrativa completa. Se eu não levo, eu não vou ter BI. Mas é meu direito, queridos irmãos. Então, quando eu creio nas palavras, eu sou imputado isso por justiça. Significa que cumpri todo o processo para que me seja dado o que eu penso a Deus, o que Deus falou para mim. Aleluia. Imputado por justiça significa dignidade, significa aprovado. Em todas as coisas há processos. E a coisa só acontece quando o processo é positivo. Quando eu creio na promessa de Deus, eu fui positivado para receber ou viver esta promessa. O povo de Deus está aqui. Amém. Aleluia. Amém. Então, quando Abraão creu nas palavras do Senhor, tomou posse, isso lhe foi imputado por justiça, que quer dizer fé. Fé que não depende de esforço humano, mas da confiança do Altíssimo. Quando leio uma palavra, toma posse. Eu não entendo isso aqui, afinal Deus diz que isto é para os crentes, então isso vai acontecer, isso já aconteceu. Deus considera isso uma justiça. O cumprimento de requisitos para que isso venha em sua vida. Amém. Aleluia. Amém. O crer que era uma bênção, porque Abraão creu em duas coisas. Creu que ele teria descendência, teria filhos, mesmo já quando as condições naturais eram contra ele e a esposa. E em segundo lugar, ele creu que seria uma bênção, que seria muito favorecido em coisas materiais, que já não se poderia dizer que Abraão era abençoado, mas sim ele era a própria bênção. É o que está escrito no livro de Gênesis, na redação de Ferreira da Almeida. Sê tu uma bênção. Traduzindo em linguagem corrente, sejas tu uma bênção. Se significa seja. O Abraão ouviu essas palavras no momento em que recebeu a ordem para deixar a sua parentela.
Ele que sabia qual é a zona que mais produz batata, qual é a zona que melhor serve para a pastorícia, qual é o rio que melhor se pode pescar. E ele está indo para uma terra que não conhece. Talvez ele teria ouvido. Ele está indo mais ou menos numa zona à volta do deserto. Mas ele creu. Isso foi lhe imputado por justiça. É necessário crer nas palavras de Deus. O não crer, isto circunscreve-se por incredulidade e Deus não pode agir. Abraão creu, Deus agiu e Abraão viveu uma vida plena na terra. O apóstolo Paulo retoma esta verdade em Romanos 4 para ensinar que crer habilita o homem a participar das promessas de Deus. Deus age sob a sua palavra, queridos irmãos. A Bíblia diz que o Senhor vela pela sua palavra para cumprir. Aonde não há palavra de Deus, Deus não pode agir, queridos irmãos. Mesmo entre nós que somos ministros, uma coisa é ser vocacionado para ser pastor, mas outra coisa é ser vocacionado para ser pastor fundador. Como pastor as coisas vão fluir, mas se o Senhor não lhe disse para ser pastor fundador, Deus não estará com essa causa. Deus não estará com esta causa. Deus age sobre a sua palavra. Imaginemos, por exemplo, o governador da província de Sofala decida dividir o distrito de Caia em 2 distritos. E depois escreve ao Conselho de Ministros, à Assembleia da República, pedir orçamento para mais um distrito. Não há de haver um orçamento. É necessário que eles lá no nível central decidam que o território de Caia é muito válido para melhor assistência à população local. É importante que nós dividamos o território. Aí o orçamento vai dividir. Deus age sobre a sua palavra. Então é necessário crer. Se nós não crermos, Deus não vai fazer. Temos que crer na palavra de Deus. Olhemos para a seguinte realidade. A incredulidade impede o ser humano de usufruir das bênçãos prometidas. Um exemplo claro encontra-se em 2º livro dos Reis, capítulo 7. Durante a grande fome em Samaria, o profeta Eliseu profetizou que no dia seguinte haveria abundância de alimento. Porém, um oficial do rei duvidou da palavra do Senhor, dizendo que isso seria impossível, mesmo que o Senhor abrisse janelas do céu. Eliseu respondeu que ele veria com os próprios olhos, mas não comeria. O oficial do rei negou a palavra. E porque ele negou a palavra, Deus não poderia fazer nada por ele. No dia seguinte, Deus operou milagrosamente. O exército inimigo abandonou o acampamento, deixando grande provisão de comida. O povo teve fartura, mas o oficial incrédulo morreu na porta da cidade e não participou da bênção, exatamente como fora profetizado. Queridos, eu quero repetir. Antes de Deus fazer, está a palavra dele. Quem não crê na palavra escrita e nas profecias ordinárias, Deus não pode fazer. Eu lembro da pregação do reverendo apóstolo Sérgio Licova na Conferência Profética 2025. E ele disse que Deus é refém da palavra profética. E ele testemunhou que um homem de Deus teve uma palavra de conhecimento e chamou a pessoa para vir ao encontro. Só que vieram 2 pessoas. O homem de Deus separou e diz:
Não, o que eu disse é para esta pessoa. E o homem de Deus, na medida em que falava o que Deus ia fazer em seu favor, aquela pessoa estava indiferente. Parecia uma menina que a mãe acabou de, entre aspas, insultar. A madre estava ouvindo, de falar. Mas aquela que não era visada com a profecia, como nós ouvimos, levantava a mão. Eu recebo em nome de Jesus. Aleluia, Senhor, isso vai acontecer na minha vida. O que aconteceu no final, segundo o que ele contou? Aquela que era alvo da profecia, não viveu aquilo que Deus disse, mas a outra, porque a mulher rejeitou a palavra. Rejeitou a palavra. Creia na palavra. Ande na palavra. A dia estava a falar com uma amada, estava angustiada com a situação da vida de alguém. Disse, não sei por que fez isso, o Senhor prometeu. Prometeu, não importa quanto tempo. Deus, quando falou que Abraão teria descendência, ele teve que ficar muito tempo antes da promessa. Mas porque ele disse, ele veio da sua palavra, vai acontecer. Há coisas, em algum momento eu sinto que há corações que me julgam, mas ele não faz nada sobre isso. Ele não se preocupa. Talvez ele tenha defeito. Não. Eu estou tranquilo porque Deus disse e eu estou tranquilo. Ligo o ar-condicionado espiritual e descanso numa melhor cama. Da mobília, momade, estou descansado. Quem quiser sofrer, sofre. Eu estou à espera da promessa e naquilo que Deus diz orar. Ficar em Jerusalém até que o Espírito venha do alto e vos seja vestido. Quando disse ficarem, ali estava subentendido que teve que ficar a orar. Eles ficaram a orar. Fora disso, vou fazer o... Fora disso, eu não tenho mais nada a fazer. Deus falou. O falar de Deus é o cumprimento da coisa. Eu não ando à procura do realizar imediato de Deus. Se é uma situação que eu preciso de resposta, eu ando à procura da voz de Deus, da promessa de Deus, que eu estou nessa causa, vai nesta sua voz. Depois daí acabou. Acabou, não há mais nada. Crer nas promessas das Sagradas Escrituras, estar sensível à direção de Deus no momento presente e é visto na teologia bíblica como atitude fundamental para experimentar o bem que Ele promete aos homens. Segunda dimensão de crer. Uma coisa é a palavra, outra coisa é o poder na palavra. A palavra de Deus já é poder, mas é uma unidade, queridos irmãos. É uma unidade que se pode dissociar. Então, mais do que crer na palavra, tem que crer no poder e na autoridade de Deus sobre a promessa. O reconhecimento da capacidade divina para realizar as suas promessas. No reconhecimento da possibilidade de ação em Deus está o ativar da unção e de poder. Crer no poder de Deus para um fim é outra justiça para o Senhor fazer. Nós entendemos que para Deus fazer é necessário o cumprimento da justiça. Crer na promessa é cumprimento da justiça. Crer no poder e autoridade para o cumprimento de uma coisa também é justiça. Aleluia! E eu já expliquei o que significa justiça. Jesus disse à irmã de Lázaro, que foi avisar que o parente havia falecido. Jesus disse que se ela cresce, iria ver a glória de Deus. Aqui nós estamos na palavra. Jesus estava a apelar para ela crer no poder e na autoridade de ressuscitar os mortos, não na promessa de ressuscitar os mortos. Então, o acontecer da coisa, para além de crer na promessa, tem que crer no poder de Deus para isto.
E isto demonstra que crer no poder de Deus é um processo protocolar devidamente instruído para o despacho favorável de Deus. É um guinar de chave para o acesso aos ricos tesouros dos céus. Antes de socorrer o menino lunático, Jesus perguntou ao pai se acreditava no poder para isso. Se acreditava que ele tinha autoridade sobre isso. Por conta de tempo, não vou ler todo o texto, mas vou delimitar. Marcos 9, versículos 17 até 24. E eu vou pegar o versículo número 21. E perguntou ao pai dele. E Jesus está a perguntar ao pai do menino enfermo. Eu melhorei para 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer, percebemos aqui? O pai está a dizer, se tu podes fazer, não é por... Se está escrito isso nas promessas de Deus, diz, se tu podes fazer, o que está em causa aqui é poder. Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. 23. Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Logo o pai, que é 24 do menino, clamando em lágrima, disse, eu creio, Senhor. É necessário crer na promessa, é necessário crer no poder e autoridade de Deus sobre o cumprimento desta promessa. Confirmado o credo em relação ao senhorio universal de Jesus, o poderio e a autoridade sobre as enfermidades e expulsação de espíritos imundos, Jesus exercitou a sua unção, que é já versículo número 25. Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito imundo e surdo, eu te ordeno, saia dele e não entre mais nele. 26. E ele clamando e agitando com violência, depois continua lá. Quando que Jesus exercitou a sua unção? Quando o pai creu que ele pode. Aleluia. Amém. O não reconhecimento do poder e autoridade sobre uma causa incumpre o requisito para a suficiência do processo espiritual para Deus agir. Crer na palavra e crer no poder e autoridade de Deus, no que respeita a autoridade do Senhor sobre circunstâncias, reconhecer que nada é impossível para Deus, é tributado no reino dos céus como fé, legitimidade no protocolo de Deus para receber a sua bênção. Há um homem de Deus, não é autor do hino, mas quase em todos os cultos dele é muito usado em cura, libertação, muito usado em profecia e pregação também. Ele sempre cantava, somente creio, tudo é possível. Tem alguém que pode solar melhor este hino? Te crer, tudo é possível, somente crer. Se alguém pode me ajudar, somente crer, tudo é possível,
igreja, somente creia. Para ficar em tema da igreja. De 3 em 3 meses está na unidade sanitária, porque
Receba a sua resposta. Receba a sua resposta. Ah, o sangue foi derramado em seu favor. Receba em nome de Jesus. Tudo é possível. Deus não poderia aceitar o derramado do sangue do seu filho e negar curar-se sinusite. Não é possível. Receba. Creia e receba. Creia, receba. Confesse no seu coração. Quando diga creia, quando digo creia, diga eu creio no meu coração. Aquilo que é seu problema do dia. E quando digo receba, diga amém. Creia! 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 E receba! E receba! E receba! E receba! Porque tudo é possível naquele que crê. Tudo é possível naquele que crê. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. As duas mulheres estão a receber. Lá nas filas de trás. As duas mulheres estão a receber. Sim. Dar para o Senhor é um prazer. Dar para o Senhor é uma alegria. Receba em nome de Jesus. Duas mulheres recebam. O Senhor diz: minhas filhas recebam. Somente crer. Tudo é possível. Tudo é possível, receba. Tudo é possível, receba. Eu vi uma nesse bloco, vi a outra nesse bloco, mas tudo aqui atrás. É o sangue do Cordeiro foi derramado para que recebesse minha irmã. Receba. Ah, o seu crer é imputado como justiça. Receba. O sangue do Cordeiro me faz vitorioso. O sangue do Cordeiro me faz vitorioso. Nós vencemos no sangue de Cristo. Nós somos mais do que vencedores. Somente creio. Somente creia. A cura já está. Somente creia. Ah, o Senhor está curando alguém de náusea. Náusea, uma mulher grávida está sofrendo muito de náusea por esse dia. Mas o Senhor está curando. Ao que crê, tudo é possível. Somente creia. Veja um som de cura. Veja um manto de cura. Manto de cura. Cura. Homem de Deus estava falando de prosperidade, vamos falar de cura. Também é cura. Ah, quando o Senhor converte pobreza para prosperidade, o Senhor curou o campo social. Receba a cura em nome de Jesus. Receba a cura em nome de Jesus. Receba a cura em nome de Jesus. Receba a cura. Vejo duas irmãs que têm áreas fechadas, mas o Senhor está abrindo. Somente creia. Essas áreas estão sendo abertas agora. 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 O sangue do Cordeiro está aqui. O sangue do Cordeiro está aqui. Ah, ele garante rompimento. Aonde o Cordeiro está, rompimento. Aonde está o Cordeiro, não há cativo. Aonde há Cordeiro, não há escravatura. Receba em nome de Jesus. Rompimento, rompimento, rompimento. Não há muralha que fique em pé. Não há caminho que se feche. Ouvi o meu servo a pregar que Deus age sobre o desejo dos homens, e eu conheço seus desejos, é por isso venho agir sobre eles. Receba em nome de Jesus. Vai voar naquilo que era seu desejo como águia, e levanta nas alturas como águia. Somente
tocar ali. Há poder no sangue de Jesus. Eu sei que podemos recorrer para isso. Há coisas que o Senhor veio para fazer no dia de hoje. O Senhor deu uma visão do sangue do Cordeiro. De Jesus, há poder, sim, força e vigor neste sangue. Concentre-se na minha De Jesus, o sangue do Cordeiro fala da sua vida. O sangue do Cordeiro combate seus inimigos agora. O sangue do Cordeiro dá vitória a quem quer as suas batalhas. O sangue do Cordeiro está a derrotar aqueles que eram valentes que consumiam a sua sorte. O sangue do Cordeiro. Quando falamos do sangue do Cordeiro, falamos da vitória. sim, força Falamos da vitória. neste sangue. Receba a sua vitória no sangue de Jesus. Receba a sua vitória em nome de Jesus. Receba a sua vitória em nome de Jesus. Receba a sua vitória em nome de Jesus. Amém. Receba a sua vitória em nome de Jesus. Amém. Receba a sua vitória. A Bíblia diz que os que estavam cativos no Egito vencerão pelo sangue do Cordeiro. Rapacatia, racatetetetetetea, ripracaçotia, racatea. Receba a vitória, receba a vitória, receba a vitória, receba a vitória, 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 vitória. Onde é sangue a vitória? Vitória, 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 vitória. Mulher, hoje é dia da vitória. Receba a sua vitória, receba a sua vitória. Homem, hoje é dia da sua velocidade. Projetos e iniciativas vão ganhar a velocidade. Receba em nome de Jesus, 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 receba. Diga comigo, o sangue do Cordeiro clama em meu favor. O sangue do Cordeiro clama em meu favor. O sangue do Cordeiro luta em meu favor. Os meus inimigos não podem resistir. Os meus inimigos não podem parar mais. Hoje conheço a derrota dos meus inimigos. Hoje conheço a vergonha dos meus inimigos. Porque o meu Redentor se levantou. O meu Redentor vive. Hoje é meu dia da salvação. Neste sangue de Jesus, poder, Receba em nome de Jesus. Vitória, 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 vitória. Vitória, 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 vitória. O Senhor disse para Moisés: esses egípcios que são inimigos, que vê hoje, não os verão mais. Não os verão mais. Há uma separação, há uma divisão que o Senhor está fazendo na vida de alguns hoje. Há uma divisão entre o mal que estava a nos separar para uma vida de alegria. Há uma divisão das águas, há um divisório das águas neste exato momento. Neste exato momento, neste exato momento. Quando houve sacrifício do Cordeiro, não houve mais reversão de processo, não houve mais aborto, não houve mais cancelamento. O inimigo abriu a mão, disse: pode ir, pode ir. O inimigo tem que dizer: agora pode casar. O inimigo tem que dizer: agora pode dormir em paz. Agora pode ter saúde. Agora pode ir trabalhar. Agora pode ir, agora pode ir, agora pode
mistérios. Rapacateia, batismo nesse lugar. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ria, pacate, satélite, satélite, satélite. O inimigo não vai lhe controlar mais. Eu ouvi dizendo: vinham lutando, vinham orando nas quintas-feiras para desligar o espírito de interferência. Eu ouvi a vossa oração, ouvi a vossa oração. O inimigo não vai mais interferir, o inimigo não vai mais interferir. Ouvi a vossa oração. E é por conta disso, também dou alguns o falar em mistérios, para que o inimigo não possa controlar, para que o inimigo não possa conhecer os segredos que estará a tratar comigo. Receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus, receba dom de língua em nome de Jesus, receba batismo pelo Espírito Santo, receba em nome de Jesus, receba! Vejo algumas pessoas a lançarem lenço para o chão. O que o Senhor está dizendo? Há pessoas que hoje pararam de chorar. Há pessoas que hoje param de chorar por uma causa. Porque o Senhor entrou. Não vai precisar mais desse lenço para enxugar essas lágrimas. Não, da hora que tem feito a madrugada, a noite, de manhã, à tarde, à noite. E eu hoje tomo este lenço das suas mãos. Eu enxugo as suas lágrimas, as lágrimas ocultas, as lágrimas de confiança, as lágrimas de esperança em mim. E hoje eu vim para enxugar essas lágrimas. E eu vim trocar, e eu vim tomar seu lenço e vim lhe dar a minha resposta. Receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus. Potestade não vai mais agir. O espírito de cobra não vai mais lhe assolar. O espírito de cobra não vai mais, porque vejo o espírito de dimensão de potestade a afligir a vida de alguém, mas ele está aí, ele não pode continuar. Jesus, vitória, 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 vitória. Não há mais barreira, não há mais barreira, vitória. Vitória, vitória, graça sobre graça. Seja a bênção, seja a bênção, seja a bênção, seja a bênção. Receba a resposta, em nome de Jesus. Amém. Convido aqueles que não são cristãos, aqueles que não são membros da Igreja Viva, para aceitar a Jesus. Este é o momento. Pastor, eu não sou evangélico, eu convido para que venha aceitar. Não estou chamando para assembleiano, vou falar para outras igrejas, não, vou falar para aquelas igrejas. Ou alguém que nunca experimentou ir em algum sítio. Eu convido. Sou muçulmano, este é o momento. Sou João Malandro, esse é o momento. Sou Cederuca, esse é o momento. Também convido os amados católicos. Este é o momento. Venha para frente e aceite Jesus. Esse é o momento de apelo. Este é o momento de apelo. Venha para frente. Jesus está esperando você. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje o Senhor quer salvar. Hoje o Senhor quer salvar. Ele que me ordenou que se faça apelo. Venha, venha, venha. O Senhor está de mãos dadas. Amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje venha aceitar Jesus. Amanhã. Pastor Lucas pregou lá no culto.
que o falecido esposo da irmã Laurinda, o que nós vivimos quando estávamos a sair, eu só pregou lá na casa, depois saímos, esse era o nosso protocolo. Geralmente essa parte é feita quando outros obreiros, nós não fazemos essa parte. Nós vimos um carro que fez acidente, um carro vermelho. Talvez estavam lá, porque vi muita gente de roupa branca iniciando a serem pessoas de saúde, onde o falecido trabalhava. O pastor Lucas insistia: tudo o que sabe é o que está neste momento, daqui a uma hora não sabe o que vai acontecer. Ninguém tem garantia aqui, ninguém tem uma segurança que vai chegar em casa. Aceitar Jesus é uma inteligência espiritual. Agora é a hora de aceitar Ele. Quando nós aceitamos a Ele, não temos medo da morte, porque nós sabemos, morremos para a glória, não morremos para o sofrimento. Venha para cá, aceite Jesus. Hoje é dia da sua salvação. Fuja da desgraça, fuja da destruição do mundo que está por vir. Breve Jesus virá com juízo. Venha. Aceite. Salve-se, salve a sua casa. Eu preguei na igreja do pastor Almeida. Eu disse: quando uma pessoa se salva numa família, é o caminho para que os outros venham. É uma primícia. É verdade que essa pessoa passa por muitas batalhas, mas é uma primícia. É uma semente. Venha por sua causa e por causa da sua família. Evangelista, para que as duas pessoas estão a resistir à mensagem de aceitar Jesus. Entre essas, vejo com clareza um rapaz. O Senhor disse: amanhã não se conhece. Meu apelo: venha. Tem mais duas pessoas que não são crentes, que estão aqui, que precisam urgente de Jesus. Eu apelo: venha, não deixe para amanhã. Não, pastor, vivo longe daqui, só vim por ocasião. Lá tem igreja. A C6 não é a única igreja do Senhor. Tem tantas. Desde as mais antigas do que a C6, desde as outras que vão surgir depois da C6. Venha, receba Jesus. Leve para casa o melhor presente de Deus. Para além dele, tem mais um. Não vi bem ser uma menina, mas também é jovem. Venha para aqui, em nome de Jesus. Hoje é dia de salvação, amanhã é muito tarde. O Senhor chama por seu nome, o Senhor chama por si. Venha, e ademais, eu vejo muitas palhotas, muitos altares na sua vida, e por conta disso eu vejo trevas, negritude. Não tem como avançar, não tem como se ingrar-se na vida com esses altares que vêm já desde muito tempo. Vejo mortes de pessoas com idade entre 17, 18, 23 anos. Todos nós morremos, mas há um ciclo recorrente nisto ali. Deus quer salvar a si e a sua família. Venha para as mãos de Cristo. O Senhor quer fazer a sua parte. Deus age por legalidade. Deus age por legalidade. Deus age para os filhos. Eu apelo também uma pessoa jovem: venha para aceitar Jesus. Não sei se os pais vivem, mas vivendo ou não, testemunhou terríveis conflitos entre pai e mãe. O Senhor está dizendo: isto é um ciclo da sua família. Não pense que é só assunto delas, é assunto quase de toda a família, é a sorte que ele espera também. Deplorava, desprezava esse momento, ofendia-se com esse momento de conflito entre pai e mãe, mas não eram eles, eram altares que combatiam a eles. Deus
vai dar escapatória na sua vida. O Senhor está chamando por si. Neste exato momento. Não resista, nós estamos no tempo, são 13h20. Vou chamar mais 2 vezes. O Senhor disse: filho do homem, se eu lhe enviar um homem e tu não ires, cobrarei do sangue dele nos teus ombros. Mas se for, se a pessoa não quiser ouvir, estás livre. Eu fiz minha parte, entreguei todos os detalhes que o Senhor me deu sobre a pessoa, sobre a vida da pessoa. Mas o Senhor está chamando para que entregue, renda-se a sua vida. É o momento da salvação. É jovem, é jovem, é jovem. Jovem que ainda não está no casamento, não tem casamento ainda. Que não tem filhos. Eu vi muitos olharam para nossa amada. Não tem filho ainda, não estou falando de jovem, no verdadeiro sentido. O Senhor quer lhe ajudar. O Senhor quer lhe ajudar. Hoje é dia que o Senhor quer lhe ajudar. Há um testemunho de um filme que foi produzido na África do Sul. Uma das personagens lá chama-se John. Era um motoqueiro. E ele recebeu o convite. E ele aceitou o convite. Mas no regresso, e ele aceitou Jesus lá na conferência. No regresso ele não chegou a casa. Um caminhão acidentou ele e morreu. O evangelista ficou angustiado, mas ele recebeu Jesus hoje, como pode. Quando ele estava a orar para a ressurreição deste homem, Deus disse: homem, pode parar, que o John já está comigo. O John já está comigo. Está comigo. Isso que é mais importante. Não tem garantia que vai chegar em casa. Imagine se o John tivesse sido ceifado da terra sem tivesse aceitado Jesus. Não resista ao apelo. Não resista. Povo amado, peço para se colocar em pé. Evangelista, faça a oração da conversão. A conversão é pública, não pense depois de vir ao pastor, não. É agora, ainda tem chance de vir. Eu sou um homem de Deus. Deus disse: venha para que aceite Jesus. Amém. Vamos tirar um minuto para apresentarmos Jesus de graça.